na Constituição da República. Então, aqui, se for para falarmos das discórdias que este povo tem para com o governo, então podemos requerer 4 horas de tempo só para falarmos daquilo que vai mal e entristece os moçambicanos. Não há um lado onde este governo apareça apadrinhada, acolhida com sorrisos, porque mesmo a ala empresarial está de costas voltadas com o governo. É um governo não sério, há muitas dívidas que este e outro governo têm com a classe empresarial. Isso é muito feio. Basta dizer que este país tem uma dívida de mais de 1 trilhão de meticais. Isso é muito grave para um Estado. E isto mostra a decadência de um Estado a caminho da falência. Então, se continuarmos com estes governos a comportarem-se desta maneira, e eu acho que o povo vai acabar se assumir de outra forma, porque não vejo outra forma de o povo reagir senão atacar com bastante veemência o governo que não satisfaz as necessidades prementes do povo moçambicano. Hoje estamos diante de uma greve dos médicos, greve que já vem há mais de 4 anos, e se quisermos até podemos dizer que o falecido Arroz, que já vai aos 7 anos, que morreu, foi o pioneiro das greves em Moçambique, porque entendia-se que o hospital ou os hospitais não estavam em condições de servir condignamente aos moçambicanos. Há muita necessidade, ou seja, os médicos colocam na mesa muitas necessidades. A partir do material esterilizante para permitir que eles realizem o seu trabalho a contento e sem contaminar os doentes. Exigem o aprumo como forma de dignificar a classe médica. Mas também ouvimos órgãos de soberania. Estamos a falar, quando os militares anunciam a greve, quando os polícias anunciam a greve, é pela primeira vez na história do país e do mundo, porque os órgãos da soberania nunca podem entrar em greve. E vimos a manifestação também da classe dos juízes a exigir melhores condições e a total independência para exercer o seu trabalho sem que haja um dedo político no exercício das suas funções. Então, eu não encontro um lado em que este governo esteja acarinhada pelas diferentes classes profissionais. Mas também vemos greves sucessivas dos jovens na rua a reclamarem melhores condições de vida, a sua empregabilidade, jovens que saem das universidades que usam o seu conhecimento vendendo badias, vendendo tudo o que é nocivo, engenheiros que estão nos mercados informais, estamos a falar, como por exemplo no grande mercado paralelo que é o Estrela, onde temos muitos engenheiros embaixo daquelas árvores à procura da sua vida, mas que deviam ter o provimento nas diferentes indústrias do país e ajudarem no desenvolvimento do país. Então, se continuarmos com este compadrio
e quem tem acesso ao emprego tem o apelido chegado a quem está no poder ou tem que ter 100 mil meticais. A pergunta que não quer calar é como é que um cidadão que quer emprego tem que desembolsar 100, 200 mil meticais? Isto é grave. É do conhecimento do próprio governo de Moçambique. Mas isto vem, quanto a mim, mostrar a insensibilidade que o governo tem. Vamos olhar para a situação que aconteceu em Macinga e Quilimane. Pergunta Sua Excelência, o Ministro do Interior, se acompanhou o baleamento de 2 jovens em Macinga. Diz, aconteceu isso? Como é que aconteceu? Quer dizer, a forma estúpida, passa a expressão, de fazer quesitos aos jornalistas. Não, quem faz quesitos é o jornalista para ele dar a resposta. O que significa que a morte dos moçambicanos não preocupa esta gente. As sevícias provocadas pela polícia não preocupa esta gente. Então, quer dizer, isto é grave. Nós pagamos uma pessoa para melhor nos servir e faz-se de patrão de quem o paga para melhor o servir. Quer dizer, esta forma, ou seja, a falta de humildade desta gente, atinge o cúmulo de uma criança de 11 anos que não sabe o que diz, não sabe que é acompanhado por milhões de moçambicanos. Tanto que este teatro, se continuar, o povo vai continuar desavindo com este grupo governamental, não é? É mais ou menos isto, em volta da questão da falta de confiança para o governo. Então, tudo isto circunstancia exatamente a falta de confiança pela ausência da resposta que os moçambicanos requerem ao governo. Dominique, ainda mesmo sobre a questão da resposta que o ministro deu quanto ao baleamento desses jovens na Manissa, onde o ministro ainda pergunta aos jornalistas, aconteceu aonde isso? Que imagem que isso pode nos trazer? Tendo em conta que já é a segunda vez que o ministro responde assim. Da outra vez foi questionado sobre o uso de força das forças dos polícias quanto às manifestações, e os jornalistas perguntavam ao ministro por que a polícia tem que usar balas reais contra os manifestantes. O ministro ainda perguntou onde que foi usado balas verdadeiras. E temos agora é a segunda vez. Qual é a imagem que isso traz para os moçambicanos, tendo em conta que o ministro do Interior é a pessoa exata para trazer, a pessoa certa para trazer respostas aos moçambicanos? E é exatamente por isso que todos nós estamos indignados, não é? Indignados no sentido de que este ministro parece que não sabe o que foi fazer no Ministério do Interior. Não sabe o que significa uma cápsula de bala real. Não sabe que a sua polícia está a gastar muitas balas desnecessariamente. Porque o ministro não sabe que é o suor dos moçambicanos. Aquelas balas não foram apanhadas no mar. Aquelas balas são compradas pelo dinheiro, pelas contribuições dos moçambicanos. Ele não sabe que os seus militares gastam balas tirando vida aos moçambicanos. Parece que o ministro não sabe que ninguém pode tirar a vida a outrem. Passou de guardião da defesa dos moçambicanos para assassínio aos moçambicanos. Então há esta contrariedade despercebida pelo ministro do Interior.
A morte dos moçambicanos para ele não conta. Ele só chora quando alguém da família dele, do sangue dele, chora ou morre. Quando é outra pessoa, não faz diferença nenhuma. Por isso que mandam executar todas as pessoas que saem à rua reivindicando direitos. Ao invés de conversarem com estas pessoas, criam a ira das mesmas pessoas. Não há nenhuma sensibilidade destas pessoas. Agora, respondendo concretamente à pergunta, Moçambique está mal colocado no mundo, mal colocado nas Nações Unidas, onde nós temos o assento e onde se respeita e apela-se o respeito pelos direitos humanos. Nós estamos lá. Por incrível que pareça, este país parece que é mãe de teatral. Joaquim Chissano não está a conseguir apaziguar o país, mas está no Zimbábue a tentar apaziguar Monanguagua com os bueres espoliadas as suas terras. O país está a arder, mas ele é um diplomata que consegue harmonizar os outros e não consegue harmonizar a sua casa. Quer dizer, tudo isto me faz uma espécie. Que tipo de homens e mulheres na posição do poder que não sabe resolver os problemas domésticos, mas sabe resolver os problemas dos outros? Então, é este Chissano que instiga a violência usando a capa de ter sido um bom presidente e camuflar-se com a pele de cordeiro. Tanto que temos de deixar de sermos falsos, porque há muita falsidade neste país. Os moçambicanos que saem à rua estão a pedir, estão a rogar. É uma rogatória que estão a fazer ao governo no sentido de ouvirem o seu clamor, que estamos aqui, queremos paz, queremos sossego, queremos emprego, porque a falta do emprego mexe com a paz. A falta da escola em condições mexe com a paz. A falta de condições condignas, como estrada, hospitais, tudo isto mexe com a paz. Qualquer cidadão que for para um hospital e não encontrar um medicamento, a paz deste sujeito está ameaçada. Não tem sossego e não sabe quando é que vai morrer por falta destes fármacos. Então, quer dizer, é questão para perguntarmos. O governo está insensível aos problemas da saúde porque quer acelerar a morte dos moçambicanos? Quer dizer, é uma questão que coloco como forma de explicação. Porque não há nenhum hospital em condições na República de Moçambique. Não há. O Hospital Central de Maputo não responde à demanda. Uma coisa, respeitado Jerry, quando tu fores para o hospital e não encontrar os fármacos, você entra em dilema. E quando você entra em dilema porque não encontra aquilo que podia salvar a sua vida, você começa a contar de forma decrescente o seu tempo na Terra. Por quê? Porque ninguém te assiste. Aquele que devia te assistir, vira-te as costas. Aquele que devia ser respondido cordialmente na sua causa de pedir, é respondido pelo silêncio. Quer dizer, estamos a resolver os problemas de quem? É que não há nenhum setor aqui, dos setores essenciais, a vida vai bem. Nenhum. Falamos da saúde, falamos da educação, falamos da infraestruturas, estradas e segurança. Quer dizer, não há nada que vai bem neste país. Então, nós estamos a lançar estes megas projetos sem sabermos se
os empresários do mundo escolherão Moçambique como um país de paz para poderem investir. Estamos numa situação em que essas pessoas, através do roteiro turístico e econômico, vão se perguntando, será que é desta vez em que podemos investir em Moçambique? Então há muitas dúvidas. Enquanto houverem estas mortes todas, enquanto os polícias acharem que o que trazem nas mãos são brinquedos de morte. Não, não são brinquedos de morte, estão a matar pessoas. Então, há muitas perguntas. Os empresários precisam ter confiança da seriedade do Estado. Se vale a pena ou não. Então, esperemos para ver. É novo governo, vamos dar o beneplácito ao Chapo para mostrar o que é que traz diferente daqueles que já estiveram naquela posição. Mas nós estamos numa situação em que 1 trilhão de milhões de meticais sumiu e ninguém sabe nos dizer o que é que foi feito com esse dinheiro. Com esse dinheiro podíamos criar cidadelas ao longo de todo o país, mas no entretanto desapareceu nos bolsos de alguns. Está aí aquele mega projeto falsamente dito que é para os jovens e para mim é uma mera propaganda. Estou a falar deste projeto daqui da Costa do Sol. Exato. Jovens que não têm emprego, jovens que recebem 5 mil, jovens que recebem, mesmo que recebessem 30 mil, aquelas casas não estarão abaixo de 15, 20 mil meticais, o que significa que é falso dizer-se que aquela cidadela é para os jovens. É falso demais. Também podemos fazer comparações, não é? Para não deixarmos dúvidas aos moçambicanos. Temos aquele empreendimento ali no Zimpeto, aquelas casas da Vila Olímpica que foram construídos e disseram que eram para jovens e nenhum jovem está lá. Foram vendidos e não sabemos quem são os donos daquelas casas. Então, se querem resolver o problema dos jovens, é darem terreno e apoiarem os jovens na construção das suas casas. E não fazerem estas palhaçadas todas, fazerem coisas para eles próprios, para os filhos deles, e dizerem que é para os jovens. Aquelas casas não é para jovem nenhum, é para os filhos deles. Também a gente não acredita neste não projeto acredito, de casa não, jovens. não acredito. Não teremos jovens a viver naqueles apartamentos. Mas também, Dr. Mushibo, veja a casa jovem. Sim. Aquelas casas ali, há algum jovem ali? Porque aquele projeto não é o primeiro. Não. Já temos aquele outro ali. Temos o do Zimpeto. Exatamente. Qual é o jovem que está lá? Esta aqui é a questão. Esta aqui é a questão. Então, que parem de mentir. E estes jovens que reivindicam direitos não são jovens de 75, não são jovens de 80, não são jovens de 85, são jovens iluminados, são jovens donos do conhecimento, jovens que avaliam, analisam as coisas. Então, que não empurrem os jovens para o lodo e adormecê-los no sentido de que, não, nós estamos a criar condições para vocês. Para criarem condições para os jovens, dê emprego aos jovens. Os jovens saberão o que fazer, como fazer. E não andarem a fazer teatro, construírem casas para eles e dizerem que são casas para os jovens. Não, não é isso que os jovens querem. Os jovens querem emprego, os jovens querem terrenos que lhes deem condições para eles próprios criarem modelos de construção que eles querem. E não fazerem batotas
para os filhos, os genros, os amigos mais chegados e colocarem a capa de jovens, porque eu não acredito. Estou a falar em nome dos jovens, mas eu não acredito. Tá certo. Temos aqui informações da última hora que nos chega, que chegou há pouco tempo na nossa redação. Há uma manifestação pacífica que os jovens tinham organizado para o dia de hoje aqui na capital do país, mas a indicação de que a Polícia da República de Moçambique está lá a repelir os jovens, já agora que estamos a conversar. Uma breve análise deste assunto. Já vínhamos falando da atuação da polícia, a má atuação da polícia, e hoje, neste exato momento, está a acontecer. A polícia a repelir os jovens que estão a manifestar pacificamente na Avenida 24 de Julho. Não, mas é a característica desta polícia. É a característica. Nós estávamos a dizer que a polícia deve saber dialogar, deve saber falar com os jovens. A única coisa que lhes diferencia é que esta polícia é polícia jovem, trajada a rigor, e os outros estão descamisados a exigirem direitos, a exigirem a reposição dos seus direitos. E esta polícia sempre responde à bala. Mas o dissemos também que estes senhores, quando foram empossados, juraram respeitar a Constituição da República. Então, todos os dias estão a rasgar páginas decorados na Constituição. É a característica da nossa polícia. É polícia para quem e para quem ninguém sabe. Não se sabe a quem é que esta polícia garante a segurança. Porque aqueles que saem e querem o apoio desta polícia para fazerem as coisas dentro da lei, essa polícia aparece a repelir, aparece a empunhar a espingarda direcionado aos cidadãos. E estes cidadãos, cansados de serem ameaçados, quando respondem, dizem que os jovens não respeitam a polícia. Não são os jovens que não respeitam a polícia. É a polícia que não respeita o povo. É a polícia que não respeita os cidadãos. Então, estão cansados de serem ameaçados quando exigem os seus direitos. Não há ninguém, Mochibo, que pode sair da sua casa, ir para a rua pelo belo prazer. Ir à rua porque não tem nada para fazer. Há uma exigência enorme que estão a fazer, exigem resposta. Então, ao invés de responderem a essas pessoas, respondem a bala. E eu não sei se é esta convivência harmoniosa que nós queremos. Temos estado a ouvir o Presidente da República, vamos trabalhar, e ensaiou o transporte da tocha que vai circular do Rovuma ao Maputo a anunciar a unidade nacional. E eu não sei se há unidade nacional onde o povo se degladeia, porque este polícia faz parte do povo moçambicano. Este polícia é filho deste pai que reclama, é irmão do jovem que está na rua a exigir direito, que é respondido à bala. Há uma senhora, uma polícia que há 2, 3 meses atrás, no seu local de trabalho, da patrulha e da garantia da tranquilidade públicas, ela disparar para os outros e os seus amigos a dispararem contra o filho dela. E eu não sei como é que esta polícia fica, porque esta polícia, quando sai à rua, pode atingir até o seu próprio filho, sem saber que aquela pessoa que está do outro lado é mãe, é pai, é filho.
Mas a característica dos moçambicanos não tem que ser essa. A forma de ser e estar é tratar todas as pessoas da mesma forma. Tratar os moçambicanos de forma igualitária e não discriminadamente. Então, nós estamos habituados, meu caro Géry, porque esta polícia não está ao serviço do povo moçambicano, está ao serviço de alguns e aqueles que ameaçam todos os dias o povo moçambicano. Tanto que não é nada estranho aqui. É a forma de ser da nossa polícia. Se o ministro aparece perguntando aonde é que usaram balas verdadeiras, daqui a minutos vamos conferir as balas verdadeiras que essa polícia terá disparado contra os seus próprios irmãos que estão a reivindicar direitos. Em todas as manifestações, em cada disparo, os cidadãos têm como, usando a sua inteligência para desmentir a propaganda do ministro e dos seus, que não usam balas reais, mas as cápsulas falam por si. Algo comprovante e que não precisam de nenhuma ciência jurídica para se concluir que houve aqui a tentativa de chacina. Porque se tu disparas para as pessoas e nós temos cápsulas, é o sinal inequívoco de que você quer tirar vidas às pessoas. E eu não sei se este é o contrato que esta polícia tem para com o povo moçambicano. Muito obrigado, doutor Amanheques. Já está cá nos estúdios o senhor João Massango, mais uma vez, seja bem-vindo, muito bom dia. Vamos ter muita prévia que tens e vamos avançar com o segundo tema que nós temos preparado para hoje. Muito obrigado. A questão fundamental que eu preciso aqui de trazer tem exatamente a ver com a abordagem que o Dr. Manique estava aqui a trazer sobre a polícia da República de Moçambique. Nós dissemos ao Presidente da República: demita o Ministro do Interior. Porque o Ministro do Interior não está capacitado para se lidar com um ministério de tamanha dimensão como o Ministério do Interior. Uma coisa é você ser um bom operativo. Então, se você é um bom operativo, vai para as operações. Outra coisa é você ser um estratega num ministério sensível como o Ministério do Interior, que se lida com a lei e a ordem. Nós não podemos colocar em causa o slogan, aquilo que é de deontologia profissional da lei e ordem. A lei é para ser cumprida. Na República de Moçambique, na verdade, não existe a pena de morte. Não existe. Está coberto isto na nossa Constituição e a vida é um direito. Também a Constituição consagra que os cidadãos têm direito à vida. Se nós temos a nossa Constituição que nos dá esses dois dispositivos, então por que é que vivemos este cenário? Ou, se o Presidente da República não quer ouvir o apelo do povo, nós vamos ter que usar a outra teoria. A teoria da mulher do Pilatos, que foi através da mulher. Ou será a mamagueta a informar o seu marido, o Presidente da República, para demitir o Ministro do Interior? Mas não seria cedo demais? Não é cedo demais. Não é cedo demais. É por uma questão da lógica. Olha, dirigir o Ministério do Interior não é um processo assim bastante fácil para amadores. Porque o Ministério do Interior é um ministério que tem como função fundamental, primeiro, garantir a segurança, a ordem nas pessoas. O que nós estamos de facto a assistir é bastante preocupante. E eu digo isso da seguinte forma: quando o presidente ou quando o ministro do Interior chega na Assembleia da República, desconhece que em Moçambique há esquadrões da morte. Em que país onde nós nos encontramos? O que é isso? Na vista dos moçambicanos.
quando todos os dias nós vivemos cenários. Se nós quisermos trazer aqui a lista das pessoas que foram baleadas, são tantas. Se nós quisermos aqui trazer as evidências do envolvimento direto da Polícia da República de Moçambique na chacina, são tantas. Ainda esta semana, nós vimos o relatório produzido pela Amnistia Internacional que faz a alusão da intervenção direta na violação dos direitos humanos provocado e protagonizado pela Polícia da República de Moçambique. As manifestações é um direito constitucional. Nós pararemos de nos manifestar se um dia a Frelimo decidir, porque todos esses são as manobras dilatórias do regime da Frelimo. No dia que eles decidirem que nós vamos tirar o direito à vida na Constituição, vamos tirar o direito à manifestação na Constituição, não é? Vamos tirar as atribuições constitucional ao Ministério do Interior, à Polícia da República. Então aí ninguém vai falar, porque nós todos saberemos que aquele indivíduo que falar vai ter de facto uma sanção. E Moçambique nessa altura passará a não ser uma república democrática, passará a não ser um Estado democrático, passará a ser uma ditadura. Embora nós de facto vivemos uma ditadura, porque isto aqui é ditadura. É ditadura. Sabe qual é o papel da polícia? O papel da polícia, um indivíduo que é incorporado na polícia, é para garantir, é para manter a lei e a ordem. Mesmo aquelas ordens que contraria o espírito deontológico profissional dele. Quando alguém chega e diz, olha, vai executar esta ação. Um polícia formado, primeiro questiona. Um polícia profissional, questiona. Sim, chefe, eu concordo, mas qual é a base legal que você me encomenda que eu devo fazer exatamente isto aqui? E o seu comandante superior deve, de facto, colocar aqui a base legal para que ele haja. Porque sabe o que acontece no fim do dia? Vai fazer uma coisa, vai executar esta ação. Quando são problemas, o comandante já não está lá. Quem está a chupar é o cidadão polícia. Quem está a pagar pela culpa já não é o comandante, aquele que mandou. É o próprio comandante aparecer. Que nós temos uma ética na nossa corporação, então nós nos distanciamos. Escute, professor Manique, nós nos distanciamos com os agentes que atuam daquela natureza, mas as ordens vêm deles. Aqueles que dizem publicamente que nós nos distanciamos com esse tipo de atitude são as mesmas pessoas que emanam as mesmas ordens para as pessoas poderem cumprir. Então, de uma forma geral, eu queria exatamente complementar que nós estamos a viver num cenário, e havia aqui uma expectativa enorme de um governo continuado, porque eu não concordo muito das pessoas que dizem novo governo. Este é governo continuado, que viesse cá à tona, não é trazer, digamos, cenários em que nós avaliamos e chegamos a uma conclusão de que, sim senhor, há mudança. Moçambique agora, se vocês não sabiam, está a caminhar para os piores momentos que vêm aí. Nós até teremos saudades daqueles que passaram. Estamos a caminhar para os piores momentos. Então, quem tem de facto a legitimidade de poder parar isto aqui é quem manda mais. É quem manda mais. Eu quero pedir aos telespectadores, cheguei um bocadinho atrasado, não sei se o Dr. Manique já havia iniciado o tema que está em debate ou exatamente é aquilo que nós vamos trazer para podermos debater. Vamos avançar com este que é o segundo tema. O Gabinete Central de Combate à Corrupção arquivou o processo de recepção de 219 milhões por falta de provas. É um processo que o CDD submeteu ao PGR e o Gabinete vê arquivar este processo. Como é que olham para esta questão? Olha, não é novidade nenhuma que tudo aquilo que tem a ver e mexe com o partido Frelimo nunca dará passos significativos.
os 219 milhões que foram para um cidadão vêm dos impostos dos moçambicanos. E quem ofereceu esse dinheiro é o próprio regime. Então, se tu queres julgar o Forquilha, vais ter que julgar a pessoa que meteu aquele dinheiro na conta dele, para ele não fazer campanha, para ele não fazer manifestações. E há tantos processos naquele ministério que deviam ser apreciados positivamente e não são. Seria estranho que a Procuradoria, em tão parcos 2 meses, desista de investigar. A ciência jurídica nos manda observar alguns segmentos. Havendo ruído sobre um determinado problema, é preciso acionar, orientar juridicamente os aspectos que podem ajudar a trazer a verdade. Primeiro é visitar a conta deste cidadão, que em nenhum momento da sua vida teve 1 milhão de meticais na sua vida. Nunca teve uma vida média e de repente tem milhões na conta. E, no entretanto, uma pessoa que tem 200 mil meticais e nunca teve antes, dizem que está a financiar o terrorismo. Então, vamos tentar compreender aqui a razoabilidade desta forma de investigar. Os mesmos sujeitos bloquearam as contas do Venâncio Mondlane, mesmo com a certeza de que o Mondlane não tem nenhum dinheiro vindo com condões estranhos e proibidos ou que violem a lei bancária. E todo aquele que estudou o direito bancário sabe como é que as contas são analisadas e sobre como chega o recebimento de dinheiro vindo de outrem. E não consigo perceber qual é a dificuldade que a PGR tem em continuar este processo de forma prematura. Mesmo o dinheiro eletrônico, que é um pouco difícil de chegar aos autores materiais, hoje é possível. Basta ir ao extrato da conta eletrônica deste cidadão, para onde é que ele mandou o dinheiro, para quem mandou o dinheiro. Agora, no banco é mais claro, porque há um depósito que entra. Quem depositou aquele dinheiro? Então, aqueles que estão a encobrir esta verdade é porque sabem que eles próprios é que meteram aquele dinheiro. Nós acompanhamos a troca de mensagens que o Nuvunga divulgou. O Nuvunga trouxe o extrato da conversa entre os dois sujeitos, sujeito Forquilha e sujeito remetente. Então, não hajam dúvidas aqui que tudo aquilo que tem a ver com eles nunca saberemos da verdade, porque não há ninguém que pode arguir para si próprio. E neste momento se sabe que
ao arguir ao Albino Forquilha, estarão a arguir a própria Frelimo. Não sei se o Dr. Massango olha para o mesmo ângulo deste o arquivo do processo contra o Forquilha. Eu assino por baixo aquilo que o Dr. Manique trouxe aqui como abordagem, mas é uma questão que nós precisamos aqui de olhar. O nosso país está a funcionar de forma normal. O nosso sistema político precisa de ser revisitado para que nós voltamos a refundar o Estado, não é? Porque está mais que claro que a interferência política em todos os órgãos ganhou, de facto, nos últimos tempos, proporções bastante alarmantes. Qual é o papel da PGR? Qual é o papel da polícia? Qual é o papel dos tribunais? A polícia prende, entrega na PGR, a PGR investiga e consegue ter as provas no âmbito da investigação e entrega ao tribunal para condenar. Em toda parte do mundo, estas instituições, cada um tem as suas atribuições. O papel da polícia não é de prender, investigar e condenar. Prendeu, entrega aos que têm a capacidade de investigar. Não é papel da PGR condenar, é investigar, não é ter as provas e entregar a quem tem a capacidade de condenar, neste caso o tribunal. Nós todos estamos de facto pasmados quando há encerramento exatamente deste processo muito badalado nos órgãos de comunicação social. Nós, como cidadãos, estávamos à espera para vermos o desfecho, não é? Porque costuma-se dizer que não há fumo sem fogo. Onde há fumo é porque por debaixo tem lá fogo. Mas porque nós estamos em Moçambique, onde ocultamos as coisas e isto torna o cenário tal como nós estamos de facto a assistir. Olha, hoje as televisões, quase todas as televisões, estão a falar da saída, da liberdade da Ângela Leão, não é? Porque cumpriu a pena. Estamos a falar de cidadãos que dilapidaram o Estado moçambicano em milhões de dólares. Hoje temos problema nos hospitais, temos problema no setor da educação, de um dinheiro que, ao nosso ver, derreteu como sai. Esse dinheiro, se a Ângela sai da cadeia, então significa que os outros também que já têm as metades da pena, também vão ser concedidos a tal liberdade condicional. E o Estado, como é que ficou? O Estado ficou dilapidado. E ninguém, de facto, quer dizer, não se aplicou estas penas máximas para que nós, como cidadãos, dissessem se o Estado, a justiça está de facto a desencorajar. Hoje, as pessoas vão roubar muito dinheiro, porque sabem perfeitamente que vão ter a pena de 10 anos. Eles podem ficar 5 anos. 5 anos não é muito. É um período muito curto no percurso da vida. Os 5 anos passam e depois vão ser concedidos. Vão dizer que esta pessoa lá na penitenciária. Doutor Massango, é que estas pessoas, a PGR não levou, não obrigou a entregar o dinheiro que roubaram. Desculpe, era só para... Agora que vão sair, é que vão usar aquele dinheiro. E você não pode julgar 2 vezes pelo mesmo crime uma pessoa. Agora vão usar à vontade. Desculpe, doutor. Não há problemas. Eu agradeço.
é um acréscimo de valor. Então, é um exemplo concreto daquilo que nós estamos de facto aqui. Gabinete Central de Corrupção arquiva o processo, não é por falta de provas. Mas será mesmo por falta de provas? Nós estamos cientes de que este processo está sendo arquivado por falta de provas? Não é falta de prova. É a vontade política que interferiu no setor da justiça, segundo dizia o professor Manique. Quando as provas vierem à tona, nós vamos saber de onde é que o dinheiro foi tirado. 2, nós estamos num contexto cibernético. Hoje, o mundo está num contexto cibernético. Não há nenhuma coisa que você faz qualquer tipo de transação que não esteja lá registrado. Agora nasce um novo paradigma. Se os 219 milhões entraram, os 219 milhões sumiram por falta de prova, significa que não é só a PGR, também o Banco de Moçambique, os outros bancos são cúmplices. Vivemos num cenário em que as instituições bancárias são cúmplices porque alguém mandou apague. Apague. Olha, 219 milhões é muito dinheiro. 219 milhões, se alguém trazer, você enche esta sala aqui desse dinheiro, é muito dinheiro. Muito dinheiro. É muito dinheiro. A não que talvez os 219 milhões fosse metido num contentor e chegar ali e entregar, não é? Porque quando esse dinheiro é entregue via contentor, aqui não há qualquer prova, não há qualquer indício de uma transação. Então, significa que alguém viu. E nós estamos, de facto, na expectativa de ver como é que as coisas são. Eu sinto muito, porque nós estamos num país, se aqui não há prova, há falta de prova. Isso veio provar, mais uma vez, que todos os assassinatos que nós vimos, que mais tarde a própria PGR aparece e diz que há falta de prova, mas a pessoa morreu. Siba Macuacua morreu. A PGR não trouxe até hoje as evidências do assassinato, mas nós sabemos, não é? Foram aniquilando um por um dos atores materiais que estiveram ali, mas o móvel, a peça fundamental do assunto, ficou assim. São tantas pessoas que ao longo do tempo morreram e nós não temos esclarecimento. Aqui na avenida, perto da televisão, o Elvino Dias perdeu a vida a 300 metros de onde estamos. Hoje, estamos no dia 19 de abril. Significa que daqui para 14 quando é que foi assassinado? Foi em outubro, não é? Dia 4 de outubro. Não, foi 19 de outubro. 19 de outubro. De agora para 19 de outubro, faltam-nos mais ou menos uns 6 ou 7 meses. Ninguém vai trazer, ninguém vai saber, mas nós continuamos a dizer, o Estado moçambicano investiu todo este lado a colocar as câmeras de vigilância para poder trazer as tais provas. Vocês não vão dizer a nós que não há falta de provas. As provas existem. Mas há quem coloca a mão de que isto de facto não pode sair. E o anormal no nosso país, o anormal passou para normal. O anormal, nós institucionalizamos o anormal para o normal. Do presidente Chapo e o seu governo. Se ele entra exatamente e encontra este esquema já montado, dele não esperamos nada. Senão a desgraça que os moçambicanos poderão de facto ter e descredibilizar as tais instituições que deveriam trabalhar. Mas experimenta, meu irmão, e roubar galinha. Experimenta você e roubar gato. Experimenta você, não é? Desviar qualquer coisinha sem qualquer tipo de significância. Nós vamos a perceber o nível da publicidade daquele que rouba gato, rouba pato, rouba sei lá que. Mas aqueles que dilapidam o Estado, o assunto termina exatamente assim como este assunto terminou. Falta de provas. Mas a pessoa morreu, o dinheiro saiu, não é? A pessoa morreu. Eu até hoje continuo, quando vejo os filhos do Siba Macuacua, aqueles miúdos que quando o pai morre ainda eram pequenos,
Ninguém até hoje veio dizer quem é que assassinou o constitucionalista Gilles Stack. Estamos a falar daquelas figuras que entravam no contexto da política e da economia e os demais. São tantas pessoas. No final do dia, não há falta de provas. Muito obrigado. Estamos mesmo a caminho para a reta final. Temos mais 15 minutos só para vermos o último tema que tem a ver com cerca de 250 membros ex-guerrilheiros da Renamo são tidos como desaparecidos. O André Mangibiri disse há dias que os antigos guerrilheiros estão desaparecidos. Que cenário podemos ter na Renamo ou mesmo no contexto do país? Temos só apenas 7 minutos para cada um para fecharmos nosso espaço porque o tempo já se foi. Olha, é estranho de facto que esses homens tenham desaparecido. E já durante o processo do registro do DDR, vínhamos acompanhando que há muita infiltração de pessoas que nunca foram e nunca pegaram armas. E essas pessoas tinham um alinhamento consanguíneo com alguns dirigentes da Renamo. O Mangibiri não me parece que seja uma pessoa que estudou direito. Não me parece que seja uma pessoa que tenha dirigido a máquina da Renamo. E com a desculpa de que nós não temos o rastreio destas pessoas porque as sedes foram encerradas. Algumas sedes da Renamo foram destruídas. Não quero entender que o Domingos Gundana é uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que tem a ciência centrada nele, não tenha ficado com o registro dos membros da Renamo arrolados por todo o país. Esta é a primeira questão. O Mangibiri, enquanto membro sênior da Renamo dentro do processo, não tenha ficado com a lista total dos membros que entraram no processo DDR. Aqui nós podemos compreender duas coisas. A corrupção atingiu toda a esfera social, política e econômica deste país. Há um interesse por parte destes membros sêniores da Renamo para acunharem seus elementos no lugar daqueles. E ninguém vai dizer que não. Não é crível que o governo da República de Moçambique não tenha a lista completa dos homens da Renamo. Indo por esta via, há muita cumplicidade entre os membros do governo destacados para este processo de DDR. E se querem resolver este problema, podemos ainda recorrermos e tirarmos sono às Nações Unidas, que também estiveram dentro do processo e também tem a listagem. Há qualquer coisa aqui é muito estranho na fala do Mangibiri ou esta Renamo deixou alguns homens armados, como sempre, para a sua retaguarda segura
quando eles precisarem. Porque para mim não tem lógica alguma dizer-se que estas pessoas não são localizáveis. 2, cada membro da RNAMO que entrou no DDR sabia-se do destino deste cidadão. A localidade, o bairro, o distrito em que cada um destes seria retornado. Agora, virem nos dizer aqui, à luz do dia, que não sabem onde estão essas pessoas. E quando lhes interessa, dizem que a RNAMO está instalada em todo o país, ao nível de base. Aquilo que nós podemos considerar como igualitária a estrutura da Frelimo, que tem um quarteirão, e depois tem o bairro, e depois tem a localidade. A RNAMO não sabe, não conhece as residências destas pessoas. Então, para mim, há qualquer coisa não muito boa. E este governo, que quando lhe interessa, faz-se de concubina com a RNAMO, vai nos trazer graves problemas. Não queria falar muito sobre o que aconteceu em Amapassa, em que a nossa polícia não sabe como chegar a essas pessoas, mas tem a contra-inteligência, tem o Serviço de Informação do Estado. Até hoje não se diz nada sobre essas pessoas que entraram na Estrada Nacional, tiraram viaturas com mercadoria diversa que iria satisfazer as necessidades dos moçambicanos, mas o governo fica piscando para a esquerda quando devia piscar para a direita e vai atirando areia aos olhos dos moçambicanos. Então, nós estamos a pagar pessoas inúteis. Se a contra-inteligência policial não funciona, então, como dizia o doutor Massango, é melhor tirar estes quadros e dizer, preferimos ter os polícias que vão adivinhar para onde ir e como chegar no ponto que pretender chegar e atingir. Porque não faz sentido a RNAMO, dada a carestia de tempo, e terminaria dizendo que a RNAMO sabe perfeitamente o que é que está a fazer com os 250 lugares das pessoas que deviam ser beneficiários e não são. Muito obrigado, Dr. Manique. Vamos avançar para Dr. Massango. Temos apenas 7 minutos mesmo para fechar. Estamos a falar de cerca de 250 homens que eram guerreiros da RNAMO, que são tidos como desaparecidos, que estão no processo de DDR. O que é que isso significa para o partido, mas também para o país? Olha, passado 30 anos da efetivação da nossa democracia, eu considero este processo da DDR como um sujeito estranho nas nossas vidas. 2, a RNAMO está a colher o que plantou. A RNAMO, partido. E nós vínhamos alertando exatamente isto há bastante tempo. A RNAMO ignorou tudo e todos. Eu quero concordar no que disse o professor Manique, mas Gibiri, não nos venha hoje a nós, aos moçambicanos, dizer que onde estão o desaparecimento dos 250 guerrilheiros no processo da DDR. Sabe o que quer dizer desaparecimento dos 250? O termo desaparecimento pode estarem mortos. Desaparecer. Pode estarem mortos. Como também pode não haver a vontade da procura exatamente desses elementos. Mas hoje a RNAMO está a colher o veneno, o próprio veneno que ele colocou. Não é? Porque
com tantos quadros de grande relevância, nunca sentaram e estudaram os cenários, não é? Eu, como pessoa, há 10 anos atrás eu tinha 40 anos de idade. Estava na classe dos 40. Eu já fazia perspectiva da força que eu tinha quando eu tinha 40 anos, de correr, de fazer as coisas. E eu dizia, daqui a 10 anos, já consegui atingir, não terei de facto a mesma força. Olha, qualquer instituição tem que fazer esse tipo de estudo, não é? Nós não poderíamos ter a mesma Renamo de 1992 com aqueles senhores que na altura eram jovens, hoje estão há 60, 70 anos, ter a mesma forma de olhar, pensar, ter a mesma perspectiva com o tempo. E depois vivemos este cenário de que as mesmas pessoas que comandam o processo são os mesmos, desde lá até hoje, não, e independentemente de tudo. Um dado que aconteceu em 1994, é que o Manique recorda perfeitamente, a Renamo nas primeiras eleições teve 117 deputados. 1994. Em 1999 teve 112 deputados. Em 2004 saiu de 112 para 90 deputados. Depois saiu para 60 deputados. Voltou a subir para 90 ou 60 deputados. E esta Frelimo sempre avisou que nós queremos reduzir vocês a 20 ou a 0. Estas últimas eleições, nós assistimos à clemência política, não é? Até novembro, nós tínhamos os outros números que a Renamo havia conseguido ao nível do Parlamento. Depois tivemos a clemência do Conselho Constitucional, o número subiu de deputados. Também eu associo a mesma coisa à questão do DDR. Se nós deixamos quando tínhamos a oportunidade de resolver esses assuntos, é por essa razão que eu sempre gostei de aplaudir o processo político angolano. Este dossiê militar, os angolanos fecharam de uma vez por todas. Quando você chega nas Forças Armadas, você não consegue notar que este indivíduo aqui vem da UNITA, este vem das FAPLAS. Outros eram FALA, outros eram FAPLAS. Você não consegue de facto ver. Quer dizer o seguinte, durante o processo da paz, esta questão militarista devia ter sido resolvida para evitar. Eu não estou a perceber hoje, não é 30 anos depois, aquele indivíduo que teve toda a sua juventude, depois vai ter a pensão mínima de caixa. Quando há um processo de reintegração, sabe o que é que faz o governo? Vai trazer uma enxada, vai trazer um baldinho, vai trazer 1 quilo de cimento aí, vai trazer alguns insumos agrícolas para dar a uma pessoa que levou toda a sua vida. Uma Gibiri sabia muito bem disso, mas ele ficou acomodado porque esteve no parlamento por muito e longos anos. E quando nós dizíamos isto aqui, o Gibiri era um daqueles que não queria ouvir tudo o que viesse do coisa, porque eles tinham um determinado pensamento. Hoje, as coisas mudaram. Temos as outras pessoas que olham as coisas de outra natureza, aquelas oportunidades que tiveram. E depois tem um dado muito interessante. Com a partida de Ndakama, a Renamo deixou de ser aquela Renamo que, na nossa ótica, tinha como a esperança da mudança do sistema político deste país. Por quê? Porque o partido ficou nas mãos onde o Magibir, durante muitos anos, ficou como secretário-geral do partido, até aquele assunto que nós vimos da sua destituição, não é por incapacidade ou uma outra coisa, mas que em nenhum momento tenha olhado a questão do DDR. DDR na nossa ótica foi um instrumento, é aquilo que eu dizia. Aquilo que eu dizia na minha intervenção, é um instrumento que foi trazido com vista a amainar algumas ações urgentes exatamente daí. Então, se você me perguntar, ainda vamos a tempo de corrigir isto aqui? Não, já não vamos a tempo. Já não vamos a tempo. Por quê? Porque o tempo
foi de facto passando e a situação que nós vivemos. E depois tem um dado muito interessante nisto aqui. Costuma-se dizer que se você quer se dar bem, aprenda com os outros. Ouvir o que os outros dizem. Né? Sabe por que nós somos amigos com esse senhor que está à minha direita? É porque ele sempre disse, quando alguma coisa pega no telefone, ei, menino, você está a descarlar, haja assim. E não é só a mim, porque ele está no associativismo já há bastante tempo, já sentou com a Renamo, já aconselhou várias, mas os indivíduos em nenhum momento. Nós não estamos aqui contra a Renamo partido, porque a Renamo é uma instituição, mas estamos contra a atitude de algumas pessoas. Esperemos que esses indivíduos que nós estamos aqui a falar apercebam o assunto de DDR, desaparecimento dos antigos guerrilheiros. Nós sabemos que ao longo desse todo o tempo, é aquilo que estávamos a trazer no primeiro tema, o cenário de esquadrões da morte. Precisamos de nos aperceber que a Renamo perdeu muitos antigos dos seus guerrilheiros. É preocupante. E é momento da gente responsabilizar o Magibir agora, porque o Magibir precisa de facto de ser responsabilizado. Se não saber onde estão os 250 antigos guerrilheiros da Renamo, então significa que há um problema. Ele levantou um assunto que a família dos mesmos guerrilheiros e a sociedade deve se levantar para nós procurarmos saber onde é que estão os 250 guerrilheiros. Essa é a informação que eu gostava de trazer. Ele pode ter trazido isso aqui no sentido de querer, mas nós estamos a questionar. Desapareceram porque caíram na sorte de esquadrões da morte, porque caíram nas ciladas internas dentro do próprio partido, ou uma outra coisa poderá ter acontecido. Não é? Estamos a falar, estamos no mundo contemporâneo. Hoje, tudo, aquilo que dizia o professor, nós informatizamos. Será que quando houve esse processo de 5.200 guerrilheiros, porque a reclamação do DDR tinha ali como complô 5.200 guerrilheiros, não foram registrados, não foram catalogados, não estão no sistema. Então vão ao sistema do DDR, vão lá procurar saber onde é que estão, porque lá vem informação detalhada de cada guerrilheiro, de onde é que vem, onde é que operou, onde é que está exatamente neste momento. E na próxima conferência de imprensa, por favor, tragam-nos as informações, porque lá no DDR, lá, o governo de Moçambique registrou, a Renamo tem um backup exatamente dessas 5.200 pessoas. Então, se essas pessoas desapareceram, nós, como sociedade, queremos saber. Muito obrigado, Dr. Massango, muito obrigado, Dr. Manhique. Quero mais uma vez agradecer a todos que nos acompanham na manhã deste sábado e terminamos por aqui o tempo que tínhamos estipulado para a análise dos temas que temos preparado para o dia de hoje. Vamos a uma breve pausa e eu volto dentro de instantes para trazer mais assuntos para ambamarmos no programa na tela de hoje. Até já! De 24 de março a 30 de abril. Não precisas mudar de pacote. Subscreva o teu pacote atual e nós lhe fazemos subir ao pacote a seguir, sem valores extras. Se o teu pacote atual é super ou único, subscreva o mesmo e ganhe mais 5 dias. Viva as emoções do Moçambola, em exclusivo no Canal Mania. E faça as tuas apostas no osa.co.mz para transformar suas previsões em dinheiro. Star Times. Divirta-se com a vida digital.